Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 5 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na nossa última aula, nós iniciamos o nosso estudo através das expressões aritméticas, onde aprendemos que podemos inserir em nosso código expressões como as de soma, subtração, multiplicação, divisão e vimos também que podemos usar o módulo para nos dizer quem é o resto da operação de divisão. Vimos também as expressões booleanas e aprendemos que elas podem ter valores verdadeiros ou falsos. Vimos também a escrita de strings através do comando system.out.println, onde este comando apresenta uma mensagem. E vimos também a escrita de outros tipos de valores, em que, através desse mesmo comando, que no caso é o system.out.println, nós podemos apresentar na tela o conteúdo de uma variável. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através da leitura do teclado, porque para ler dados do console, usaremos funções de uma classe chamada scanner, como vocês podem observar bem aqui, certo? Então, para ler do teclado, é preciso criar um leitor. E isso é feito nesta linha 5, bem aqui, certo? Aqui foi declarada uma variável do tipo scanner, que é uma classe definida na biblioteca de Java, de nome java.til. Então, para usar estas classes definidas em bibliotecas, precisamos importá-las. E isso é feito através da palavra-chave import, como nós temos aqui na linha 1, seguida do nome da biblioteca e da classe que estamos interessados em usar. E em Java, chamamos essas bibliotecas de pacotes. Então, depois de declarar um leitor do tipo scanner, inicializamos seu valor através da instrução new scanner, como temos aqui na linha 5. Essa instrução new realiza toda a preparação necessária para que as rotinas e variáveis declaradas na classe scanner possam funcionar. Além disso, é passado como parâmetro para o scanner o valor system.in, como vocês podem observar bem aqui, que é o que representa o sistema de entrada de dados padrão, ou seja, o teclado. Então, uma vez inicializado o leitor scanner do teclado, podemos ler através de uma de suas funções. Então, aqui na linha 7, nós temos a função nextLine, que foi usada para ler a string do usuário. Por quê? Porque no meu programa, eu mando o usuário digitar o seu nome. Então, ele vai digitar o nome dele e, através desta função nextLine, vai ser lida essa informação. Então, aqui observe que a função é provida pelo scanner e, por isso, é necessário colocar o nome da variável antes do nome da função, separando-os por um ponto. E aqui eu trouxe para vocês funções de leitura de dados da classe scanner. Temos uma tabela com a função e o seu significado. A primeira delas é a nextLine, que serve para ler um texto digitado pelo usuário. NextInt, lê um número inteiro. NextLong, lê um número inteiro longo. NextFloat, lê um número float. NextDouble, lê um número double. Então, a seguir, vamos ver o uso das funções no programa, as quais foram vistas anteriormente, certo? E neste código, nós temos a presença da função nextInt, como vocês podem observar bem aqui, que foi utilizada para ler números inteiros, e nextDouble, que foi utilizada para ler números que possuem casas decimais. O problema que podemos enfrentar usando o scanner é pedir para o usuário digitar o número inteiro e ele digitar um tipo diferente, como uma letra, por exemplo. Isso irá gerar um erro na execução do programa chamado de Input Mismatch Exception, que é algo que nós vamos estudar somente quando estivermos em programação orientada a objetos. E nós temos comandos de seleção, porque os comandos de um programa seguem uma sequência linear de execução, ou seja, cada instrução ou linha de programa é executada uma após a outra. Então, quando queremos ter sequências de execução diferentes de acordo com os dados de entrada, fazemos uso de comandos de seleção. A linguagem Java suporta dois tipos de comandos de seleção, que no caso são if e switch. E agora nós vamos iniciar o comando de seleção if.
Ele é o mais básico de todos os comandos de seleção e é o que determina que um programa deve executar um certo comando ou seção de código, apenas se uma determinada condição for verdadeira. Então, esta é a sintaxe deste comando, no caso o comando if. Nós temos uma condição que está dentro do parêntese e, se essa condição for verdadeira, vai executar o meu comando. E essa condição é verdadeira se o seu valor for diferente de 0. E, geralmente, uma expressão é verdadeira se for igual a 1. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, onde temos o cálculo da média aritmética dos alunos através das suas notas, certo? E aqui temos um trecho do comando de seleção if. O que está sendo feito aqui? Vai ser verificado se a média aritmética dos alunos, ou do aluno, é maior ou igual a 7. Se essa expressão for verdadeira, nós vamos apresentar na tela o aluno foi aprovado. Certo? Então, como eu falei, no exemplo temos a solicitação das notas de um aluno e utilizamos o comando de seleção if para verificar se a média é maior ou igual a 7. Se isso for verdade, vai apresentar na tela o aluno foi aprovado. Se essa expressão for falsa, vai resultar no valor false e o comando que imprime a mensagem o aluno foi aprovado não será executado. Então, no exemplo anterior, temos a instrução if que determinará a execução de apenas um único comando. Quando a condição for verdadeira, ou seja, média maior ou igual a 7 for verdade, imprime a mensagem o aluno foi aprovado. Caso deseje executar vários comandos, teríamos que inserir a sequência de comandos dentro de chaves, ou seja, teríamos que abrir e fechar as chaves, determinando o bloco do if. Então, quando a condição if determina a execução de um único comando, é opcional usar as chaves. Todavia, é recomendado que sempre seja utilizada para facilitar a clareza e entendimento do código. Por quê? Porque, por mais que só tenha um comando aqui dentro do bloco do if, quando você utiliza as chaves, fica bem mais fácil de compreender quem faz parte daquele bloco do if. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que temos 3 questões, certo? A primeira, faça um programa que peça para o usuário digitar seu nome e mostrar o nome que o usuário digitou na tela. Segunda questão, faça um programa que peça ao usuário para digitar sua idade e mostre a idade que ele digitou. E o terceiro, crie um programa em Java que receba 2 números e imprima a mensagem múltiplo de 2, caso a soma dos números digitados seja múltiplo de 2. E como você vai saber se ele é múltiplo de 2? Aqui nós temos uma dica. Para saber se o número é múltiplo de 2, basta verificar se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0. E como nós sabemos quem é o resto da divisão? Utilizando o operador porcentagem aqui, que se chama módulo, né? Que nós já aprendemos na aula passada. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através da leitura do teclado, onde aprendemos algumas funções de entrada de dados que podemos utilizar no nosso código em Java e vimos também os comandos de seleção, que no caso iniciamos pelo comando de seleção if. Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula.